Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Vamos dar continuidade ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos começar a conversar baseado no capítulo 3. Eu acho que eu vou dar conta de expor todo o capítulo 3 hoje, mas se não der, a gente continua na segunda-feira, beleza? Mas vamos lá e vou deixar marcado aqui Gênesis 3 e eu estou esperando você chegar por aqui para a gente poder começar, ok? Deixa eu ver quem já está na área aqui. Olá, Ian, bem-vindo. Giovanni com Andréia, bem-vindos também. Olá, Arlindo, boa noite, bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. Vamos esperando aí o restante do pessoal chegar. Hoje está um clima mais agradável, um pouquinho por aqui. Eu não sei como está aí na região de vocês, mas aqui hoje o calor deu uma arrefecida, embora ainda esteja quente, está bem menos quente do que ontem. Estamos aí curtindo um ventinho, uma brisa, até deixei a janela aberta aqui fora, aqui atrás, para esse arzinho fresco que está entrando por aqui. Então estamos esperando aí você chegar para a gente começar. Olá, Arnaldo, bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Domingas, bem-vinda também. Cristina, bem-vinda. Vamos lá, nós vamos dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. E hoje nós vamos tratar de Gênesis capítulo 3. Olá, Norma. Boa noite. Paz, querida. Giovanni, pastor, temos boas notícias a todos. Opa, que bom, então dá aí a boa notícia, Giovanni. Eu ia falar isso. Eu ia falar, é que vocês estão grávidos, né? O Espírito Santo me deu a notícia antes de você escrever. Parabéns, que Jesus abençoe vocês, ok? Que Ele preserve a gravidez, que ela se desenvolva com sucesso, que a criança cresça, seja cheia do Espírito Santo desde do ventre, assim como foi João Batista. Parabéns, Andréia, parabéns, Giovanni, muito bom. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Janaíne, também bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui com a gente também. Olá, Andresa, muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal aí de João Pessoa chegando por aqui. Vamos lá, hoje nós vamos entrar em Gênesis capítulo 3, vou dar mais uns minutinhos aqui para a gente poder começar. Enquanto isso o pessoal vai chegando por aqui. Nós já estamos na quinta-feira. Amanhã a nossa live é de perguntas e respostas, ok? Perguntas e respostas para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ok? Amém, amém, que bom. Vou orar ainda por vocês, ok? Daqui a pouquinho. Olá, Ilse e Saulo, bem-vindos também. Vou dar mais um minuto. E aí a gente começa, tá bom? Fala, Gustavo, bem-vindo. Olá, Viviane, bem-vinda também. Muito bem, estamos quase lá, quase lá. Muito bom, o pessoal tá aí com a gente nessa caminhada com Eu, Você e a Bíblia. Olá, Brígida, bem-vinda. Oi, Suzy, meu amor, bem-vinda também. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que se encontram aqui conosco. Essa noite eu quero te agradecer de forma especial pela vida do Giovanni e da Andréia. Muito obrigado pela bênção, Senhor amado, da gestação de uma criança, Senhor Deus. Nós abençoamos essa gestação agora em nome de Jesus. Ministramos vida, Senhor, a essa criança, Senhor Deus, que ele desenvolva com saúde, que possa
crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, como cresceu Jesus, que seja cheia do Espírito Santo de Deus desde o ventre, assim como foi João Batista. Abençoe a Andréia, abençoa toda a gestação, abençoe Giovanni também, ó Deus, preserva-os em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui por qualquer pessoa que está precisando agora de uma ação poderosa do Senhor no seu corpo físico, em nome de Jesus, que haja cura agora para qualquer pessoa que esteja com enfermidade nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos mais da Tua presença, mais do Teu poder, atuando, Senhor, agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Ansiedade, em nome de Jesus, caia por terra. Espírito de depressão, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas com problema na garganta, em nome de Jesus, infecção de garganta ou qualquer tipo de problema na garganta, em nome de Jesus, seja curada agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Ok, deixa eu ver quem mais entrou por aqui. Carmen Silva, bem-vinda. Marcos Miracles, bem-vindo também. Muito bem, gente, vamos lá, vamos pegar aí Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos conversar baseado no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos a palavra de Deus nos revelando o mundo criado por Deus dentro do propósito original de Deus, ok? Então o mundo criado por Deus é um mundo bom, um mundo perfeito, é um mundo cheio de harmonia, de organização, de amor, de potencialidade. Essa é a vontade de Deus, é isso que está no coração de Deus. A vontade de Deus para o nosso mundo não é aquilo que nós vemos ao nosso redor agora, é aquilo que nós vemos descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Esse é o propósito original, esse é o plano original de Deus, ok? O que nós lidamos com o mundo agora é uma distorção dessa criação boa e perfeita de Deus, e nós vamos ver como isso aconteceu hoje, olhando para o capítulo 3 de Gênesis. E é importante a gente entender que Deus não abandonou a sua criação, nós vamos ver isso hoje também. Então vamos lá, nós vimos no capítulo 1, então, a narrativa da criação de uma forma geral, como Deus criou todas as coisas, tudo que existe no universo veio a existir por causa da palavra poderosa de Deus, e no meio dessa criação, Deus criou os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, os seres humanos foram os únicos seres criados para poderem participar do relacionamento de intimidade, de amor, de afeição, de amizade que existe dentro da comunidade trinitária que compõe a pessoa de Deus. E nós somos criados para participarmos disso, e como participantes disso, Deus nos colocou no mundo criado como seus corregentes. Então, o reino de Deus, o governo de Deus deveria ser manifestado na criação por intermédio dos seres humanos, por intermédio daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Deus nos deu da sua autoridade para que nós pudéssemos exercer, então, um domínio, um governo, um reinado bom, que colaborasse com o desenvolvimento de toda a criação de Deus, e também para que nós pudéssemos resistir à ação de Satanás contra o mundo bom criado por Deus. Mas aí Deus criou, de acordo com Gênesis 2, Deus criou um jardim, ele plantou um jardim chamado Éden, ok? E colocou o ser humano então para viver ali nesse jardim. Esse jardim é um ponto de conexão entre o céu, o ambiente do céu e o ambiente da terra, aonde o céu e a terra então se ligavam, aonde o ser humano tinha esse espaço de intimidade com o Senhor, aonde o próprio Deus, ele trazia a sua presença manifesta no jardim para compartilhar da amizade dele com os seres humanos, da comunhão dele com os seres humanos, ok? Então, e para isso permanecer assim, Deus deu ao ser humano uma ordem. Ele plantou no jardim 2 árvores, entre as
demais árvores que estavam ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e ele disse para o ser humano que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse daquela árvore, certamente ele iria morrer, ou seja, haveria algo ruim acontecendo na vida do ser humano e na vida de toda a criação de Deus. Os seres humanos deveriam acreditar nessa palavra sendo dada por Deus, ok? Confiar naquilo que Deus estava dizendo para eles. Por que eu digo isso assim? Porque, veja, não há a noção de morte, ok? Quando Deus diz para Adão que certamente eles morreriam, Adão não sabia, não tinha uma noção do que deveria ser a morte, a não ser que era alguma coisa que era ruim e que ele não deveria jamais querer experimentar. Mas aí nós chegamos no capítulo 3, e o capítulo 3 começa dizendo assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Bom, eu vou parar aqui no verso 6, depois a gente continua do verso 7 em diante, ok? Então veja, o texto nos diz que a serpente, que é um dos animais que Deus criou, e era um dos animais do campo mais sagazes criado por Deus, ok? Com mais sagacidade, com mais esperteza, ela se dirige à mulher e ela tem um diálogo com a mulher. Nós precisamos abrir um parênteses aqui, porque nós temos a Bíblia na nossa mão, e a gente sabe, porque Apocalipse nos diz que essa serpente que está falando com Eva, na verdade, ela estava possuída por Satanás. Era Satanás que estava falando através da serpente com Eva, ok? Fecha parênteses. Nós sabemos disso, Eva não sabe disso. Eva não tem nenhuma noção ainda a respeito da figura de Satanás. Para ela está conversando aqui realmente com a serpente. Isso é algo assim interessante, né? Porque dá-se a entender que os animais, antes da queda, eles tinham um poder de comunicação com os seres humanos. Isso é muito interessante. Às vezes a gente pode ler um texto desse e pode dizer assim: não, mas que absurdo. Mas pense bem, não é. Se você já teve um animal, você não teve aquela experiência, por exemplo, com o seu cachorro, ou com o seu gatinho, ou qualquer animal assim que você goste muito, onde você diz assim: só falta ele falar comigo, ou parece que ele fala comigo. Você entende a comunicação do animal com você, e o animal entende a sua comunicação com ele. Então existe um nível de comunicação ainda hoje entre nós e os animais. Isso é possível. E antes da queda, esse nível de comunicação era mais intenso ainda. E por que eu digo isso? A ponto de haver algum tipo de comunicação, até mesmo verbal. E por que eu digo isso? Porque quando a serpente fala com Eva, Eva não assusta. Eva não diz assim: nossa, uma serpente está falando comigo, eu nunca vi um animal falar. Então, o mais lógico é a gente entender que antes da queda havia um tipo de comunicação que acontecia entre o ser humano e os animais, que é maior do que a comunicação que nós temos hoje com os animais. Faz sentido isso para você? Então a serpente fala com Eva, Eva está achando que ela está conversando com a serpente, mas novamente eu digo para você, quem está falando com Eva é esse ser que mais tarde vai ser apresentado na Bíblia para a gente como Satanás. Mas Eva não tem nenhuma noção em relação a isso, ok? Ela não sabe nada sobre isso, e ela tem essa conversa com a serpente. A serpente então ela diz para Eva
questiona Eva. Veja, o texto diz assim: aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. O questionamento que Satanás faz para Eva por intermédio da serpente, o questionamento que a serpente faz para Eva é um questionamento de sagacidade, ok? É um sofisma. Parece ser uma verdade, mas não é. É um jogo de palavras. A serpente está tentando colocar Eva aqui numa condição de vulnerabilidade. Mas lembre-se que Deus deu, em Gênesis capítulo 1, Deus deu autoridade aos seres humanos para dominar, para sujeitar toda a terra. Então, na verdade, Eva tinha poder e ela tinha autoridade para ela sujeitar a serpente. Mas não é o que acontece aqui. E Eva tinha, e Adão também, Adão está com ela aqui, o texto lá no verso 6 mostra que ele estava ao lado dela, então o ser humano masculino estava presenciando toda essa conversa, e a serpente então ela usa essa sagacidade, distorcendo a palavra de Deus, dizendo: foi assim que Deus disse, vocês não podem comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Essa é a estratégia, a principal estratégia de Satanás, ok? E muitas vezes, muitos de nós continuamos caindo nela. Satanás distorce a palavra de Deus. Nós acolhemos aquilo que Satanás nos diz, ao invés de nós resistirmos a ele, como se fosse um contexto onde deveríamos dar atenção para ele. Eva perdeu aqui porque ela resolveu dar atenção à serpente. O que ela deveria fazer, ela e Adão deveriam fazer, era sujeitar a serpente. Eles deveriam já ter confrontado a serpente, ter dito para ela: olha, você sabe que não foi isso que Deus disse, o que você está querendo? Mas eles não fizeram isso. Eva responde à serpente, e quando Eva responde à serpente, se a serpente distorce a palavra de Deus, Eva acrescenta coisas à palavra de Deus. Ela diz assim, verso 2, ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Até aqui tudo certo. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então veja, no verso 3, a gente vê que Eva adicionou algo à palavra de Deus. Se a serpente distorce, foi assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Eva perdeu a batalha porque, ao invés dela confrontar a serpente, afirmando exatamente aquilo que Deus havia dito, ela acrescenta algo àquilo que Deus havia dito. Essa é outra postura que muitas vezes nós temos, nós não percebemos, mas nós temos. Ok? Veja, quando eu estou falando nós aqui, eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus, porque pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não acreditam na Bíblia, não lidam com isso assim. Elas não acreditam na Bíblia, então elas não têm nenhum princípio das Escrituras, elas não têm nenhuma palavra de Deus para direcionar a vida delas. Eu estou falando comigo e com você, estou falando conosco, estou falando com aqueles que acreditam nas Escrituras. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para ver se aquilo que nós estamos ouvindo das Escrituras não está vindo distorcido. Foi assim que Deus disse. E também precisamos tomar cuidado para a gente, e isso é mais sutil, para a gente não ficar acrescentando coisas àquilo que Deus disse. O que Deus disse não foi isso. Volte para o capítulo 2. No capítulo 2, verso 16, diz assim: o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Veja, qual é a ordem que Deus dá? Não comerás da árvore. Ele não disse que não era para tocar na árvore, ele disse que era para não comer a árvore, até porque Adão e Eva deveriam cuidar de todo o jardim do Éden, então isso incluía cuidar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso os levaria a ter que tocar na árvore. Mas veja, então você tem aqui um acréscimo de Eva aquilo que Deus disse. O que está acontecendo aqui? Nós estamos tendo aqui a primeira batalha espiritual existente na história, da qual nós, seres humanos, saímos perdedores.
A serpente ganhou, Satanás ganhou. O que a serpente está tentando fazer aqui é colocar em dúvida o que Deus disse. O que ela está tentando fazer aqui é dizer, será que Deus está realmente sendo honesto com você, Eva, e com você, Adão? Será que realmente é isso o que ele disse? Será que ele não está escondendo de vocês algo? É isso que a serpente diz quando Eva responde para ela da maneira que ela responde. A serpente então alega à mulher, verso 4, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, então o que a serpente está fazendo? Ela está colocando em dúvida diante da humanidade o caráter de Deus. Deus está escondendo algo de vocês. Deus quer controlar vocês, Deus está mentindo para vocês, Deus está enganando vocês, é isso que a serpente está dizendo. E todas as vezes que Satanás nos tenta, é assim que ele nos tenta. Ele vem e ele diz, será que Deus não está enganando vocês? Será que Deus não está querendo roubar de vocês a liberdade que vocês merecem ter? Essa continua sendo a velha batalha espiritual que todos nós temos. A palavra de Deus nos diz algo, e aí Satanás lança na nossa mente ou no nosso coração a sensação de que nós estamos sendo enganados, que não é bem daquele jeito que a palavra de Deus diz, que não é bem assim que funciona. Veja, esse é um ponto que nós precisamos ser absolutamente radicais no que diz respeito àquilo que Deus nos fala. Tem muitas coisas nas escrituras que são coisas que as pessoas dizem, é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, eu já falei isso aqui, é uma revelação progressiva, e ela está contando a interação de Deus com a humanidade, no processo da redenção do nosso mundo, do universo, da nossa história. Então tem muitas coisas que são ditas na Bíblia, que são ditas pelas pessoas, não é Deus que está dizendo, está na palavra de Deus, mas não é Deus que está dizendo. Então nós precisamos conhecer tão bem esse livro, para a gente saber quando é que é Deus que está dizendo, e quando é que é uma interação das pessoas com aquilo, com a história da redenção de Deus. Um livro que eu poderia citar que mostra isso de uma forma muito clara para a gente, é o livro de Jó. Muitas vezes as pessoas citam textos do livro de Jó como se Deus, a Bíblia estivesse dizendo algo, porque Deus disse aquilo, mas aquilo que a Bíblia está dizendo, na verdade foi dita pelos amigos de Jó. E Deus não aprovou o que os amigos de Jó disseram. Então veja, esse texto serve para isso. Está escrito na palavra de Deus que a serpente disse, foi assim que Deus disse. Veja, essa palavra é uma palavra da serpente, ela está na Bíblia, ela está na palavra de Deus, mas ela não é uma palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus, mas ela não é uma palavra de Deus, é a palavra da serpente. A palavra de Deus é, vocês não vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí quando Eva responde acrescentando algo à palavra de Deus, a serpente já tinha vencido a batalha. Porque agora a serpente vai colocar em dúvida o caráter de Deus. Ela vai dizer, não é isso que vai acontecer com vocês não. Ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês certamente, os seus olhos vão ser abertos e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Vocês, na verdade, a tradução aqui melhor do hebraico, a gente tem problema com isso, né? Mas a tradução melhor do hebraico aqui é, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. As nossas Bíblias traduzem, vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, mas no hebraico não tem como Deus, no hebraico é, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente está dizendo para Adão e Eva é que eles iriam exercer o governo sobre o universo, sobre o mundo, independentes de Deus. O governo que nós seres humanos exercemos sobre o mundo é um governo que nos coloca em dependência de Deus. O que Satanás está propondo é, para que ter Deus com vocês? Sejam deuses de vocês mesmos. E aí veja o que acontece, porque Eva acrescentou algo à palavra, ok? Ela é enganada. Por quê?
Porque ela respondeu para a serpente que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer e nele não deveriam tocar, para que não morrais. E aí o que acontece? O verso 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade ou sabedoria, tomou do fruto, ou seja, tocou no fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, ele igualmente comeu. Por que eles comeram? Porque Eva tocou. O engano que a serpente consegue vencer e conquistar Eva, não é um engano que foi trazido pela serpente, é um engano que foi gerado pela própria Eva. Porque quando a Eva diz que não é para tocar no fruto, porque se tocar no fruto vai morrer, não toqueis, não comam e nem toquem, porque se fizerem isso vão morrer, e ela toca no fruto e ela não morre, ela se convence que se ela comer, ela também não vai morrer. Pegaram o meu raciocínio? Então, meu querido e minha querida, a gente precisa tomar muito cuidado. Veja, Satanás continua enganando muita gente, muitos cristãos. A gente pega as escrituras, a gente pega a palavra de Deus e a gente acrescenta coisas à palavra de Deus, coisas que não estão aqui, e depois nós nos deixamos convencer por essa interpretação falsa que nós mesmos fazemos da palavra de Deus, e Satanás ganha vantagem sobre nós. Veja, um exemplo que eu vou te dar disso. A gente diz assim: não, eu estou bem com Deus, eu estou muito bem com Deus, eu estou vivendo um momento maravilhoso com Deus, mas eu não quero saber da igreja. E a gente se convence de que isso é uma verdade, mas isso é uma mentira. Você não pode estar bem com Deus, você não pode estar bem com Jesus se você não estiver bem com a igreja, se você não estiver se relacionando com os irmãos em Cristo, se você não fizer parte de uma comunidade local de seguidores de Jesus, você não está bem com Deus, você está se enganando. As escrituras nos dizem, leia 1 João e você vai ver, e a gente fica fazendo isso o tempo todo, entende? A gente diz que nossa vida está maravilhosa com Deus, mas nós não testemunhamos do Evangelho. Não pode estar maravilhosa com Deus se nós não estamos testemunhando do Evangelho. As escrituras não dizem isso assim. Então as coisas são de acordo com aquilo que as escrituras dizem, elas não são de acordo com aquilo que nós interpretamos das escrituras, acrescentando coisas nas escrituras, ou tirando coisas das escrituras. É o que eu vivo falando sobre a maneira de nós pregarmos o Evangelho. Jesus mandou a gente ir pregar o Evangelho. Vão, preguem o Evangelho do reino, curem enfermos, expulsem demônios, ressuscitem os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, o Evangelho do reino, ele é pregado com palavras e com obras, com palavras e com sinais e maravilhas. Aí a gente inventou um evangelho que é suficiente a gente falar sobre Jesus, mas a gente não demonstra a presença e o poder de Jesus, e a gente diz que está tudo certo. Não está tudo certo, está errado, não é o que as escrituras nos dizem. Ah, pastor, mas eu tenho medo, e se eu orar pelo enfermo e não acontecer nada? Desça do barco, corre o risco, uma hora vai acontecer. Se você fizer do jeito que Deus está dizendo para fazer, vai acontecer. A gente precisa aprender, queridos, que nós não podemos negociar assim com a palavra de Deus. Isso é prejudicial apenas para nós. Satanás convenceu as pessoas, assim como ele convenceu Eva, assim como ele enganou Eva, ele enganou e tem enganado um monte de seguidores de Jesus, um monte de cristãos, com a ideia de que Jesus, ele é seu Salvador, mas você não precisa tê-lo como seu Senhor, você não precisa viver a sua vida debaixo do governo dele. Isso é uma mentira. Se Jesus não for Senhor da sua vida, ele não é seu Salvador, é simples assim. Se você acha que você pode ter Jesus como seu Salvador, e você continua fazendo as coisas que você quer na sua vida do seu jeito, você continua achando que você pode usar o seu tempo do seu jeito, que você pode gastar o dinheiro que você recebe do seu jeito, que Jesus não comanda essas coisas na sua vida, eu quero deixar bem claro para você, você está sendo enganado pela serpente. Você está morto.
Você continua morto. A salvação de Jesus é de graça, mas ela transforma completamente o nosso ser, porque a vida de Jesus vem viver em nós. Então, por favor, pare de negociar com as Escrituras, pare de ficar tentando distorcer textos das Escrituras para ficar confortável para você. Não acrescente, não retire. Ouça aquilo que Jesus diz, ouça aquilo que o Pai diz, ouça aquilo que o Espírito diz, e faça de conformidade com aquilo que Ele está dizendo. Eva, portanto, foi ludibriada pela serpente, porque ela mesmo, como diz o ditado popular, ela deu a arma na mão do bandido. Ela deu a arma na mão do bandido, ela deu a arma na mão da serpente. Por isso ela caiu, e Eva não está sozinha com isso, Adão também, Adão é responsável, até porque, esse é um detalhe importante para a gente destacar aqui, até porque a ordem que Deus deu em Gênesis capítulo 2, foi uma ordem dada para o ser humano masculino, a mulher não tinha nem sido criada, ou seja, se alguém informou a mulher sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse alguém foi Adão. E aí aqui talvez a gente possa até dar uma aliviada na resposta da Eva, porque a gente não sabe, vai que Adão chegou para Eva e falou assim, Deus falou que não é para comer e nem tocar, porque ele estava querendo evitar problema. Não, brincadeira, ok? Eu não acho que foi isso que aconteceu, acho que Adão falou para Eva exatamente aquilo que Deus disse. Mas ela está acrescentando, e Adão estava do lado, Adão poderia a qualquer momento ali exercer a autoridade que Deus deu a ele, de subjugar a serpente e dizer, ninguém vai comer nada daqui não, fora daqui. Mas Adão, ele é tão culpado quanto Eva, ele também come do fruto. E aí o que acontece? Começa a desencadear uma série de evidências da morte, ok? Que vai mostrar pra gente o que é a morte. Muitas vezes a gente usa essa expressão, a morte, e a gente pensa na morte física. Mas assim como o pecado na Bíblia tem a ver com rebelião, a morte na Bíblia tem a ver com tudo aquilo que traz desconexão. A morte física é apenas a última desconexão que nós temos desse nosso mundo físico. Então vamos ver aqui as evidências de que a morte entrou assim que eles comeram do fruto. Verso 7 diz assim, então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então veja, a primeira evidência da morte presente na nossa vida é a nossa desconexão uns com os outros. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, vida plena. E a vida plena de Jesus tem a ver com relacionamentos plenos, tem a ver com nós termos a capacidade de acolher uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, de carregarmos as cargas uns dos outros, de sermos misericordiosos uns com os outros, bondosos uns com os outros, de amarmos uns aos outros e todas essas outras coisas. A morte, a primeira característica da morte é a nossa desconexão uns com os outros, o nosso preconceito, a nossa falta de disposição de perdoar, as nossas desculpas para a gente romper com relacionamentos numa comunidade local e irmos para outra comunidade local. Eu falei isso já muitas vezes, vou continuar falando, só tem duas justificativas para você sair de uma comunidade local de discípulos de Jesus e ir para outra, de acordo com as Escrituras. A primeira é a missão, o Espírito Santo de Deus ter dado uma ordem para você sair de onde você está e ir para outro lugar, servir em outro lugar, exercer a missão em outro lugar, beleza. A segunda razão é quando o lugar que você está, as pessoas que estão ali, os líderes, principalmente os líderes, eles não estão sendo fiéis às Escrituras, eles não estão ensinando as Escrituras como deveriam ensinar, e eles não estão vivendo de conformidade com o padrão das Escrituras. Isso justifica você sair. Mas a maioria das pessoas que saem de igrejas, mudam de igreja, saem de uma, vão para outra, fazem isso porque elas estão chateadas com alguém, elas estão aborrecidas com alguém, elas estão de biquinho com alguém, elas estão de birrinha com alguém. É infantilidade, é imaturidade, é sinal de morte.
É sinal de morte. O primeiro sinal da morte, quando Adão e Eva comem do fruto, é que eles perdem a conexão um com o outro. Veja, Gênesis capítulo 2, verso 25, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. A primeira coisa que acontece quando eles comem o fruto é que um passa a ter vergonha do outro, um passa a querer se esconder do outro. Como eu expliquei ontem, esse estar nu aqui não significa meramente nudez física, mas significa uma total transparência um para o outro. Eles perderam isso, e agora eles querem se esconder um do outro. E eles acham que eles resolveram o problema escondendo a nudez física. Até que o Senhor chega no jardim, e aí vem a segunda evidência da morte. Naquele dia quando soprava, verso 8, naquele dia quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então veja, a segunda evidência, a primeira evidência é a falta de disposição de nós nos relacionarmos uns com os outros, de nós amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, sermos transparentes uns com os outros, resolvermos nossas crises, nossos conflitos, nossos problemas uns com os outros. Essa é a primeira característica da morte. A segunda característica da morte é que nós passamos a ter medo de Deus. Olha que coisa horrível. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, Ele nos criou para a gente ter de toda a criação, incluindo os anjos, nós sermos os únicos que tivéssemos acesso à mais profunda intimidade do seu coração. Ele nos criou para que a gente tivesse plena satisfação, plena alegria, pleno prazer nele. Todo o sentido da nossa vida se encontra em nós nos acharmos em Deus, em nós nos encontrarmos com Deus, e nós estarmos com Ele. Mas agora a morte entrou, e a segunda evidência de que a morte está presente é que os seres humanos passam a ter medo de Deus. Eles foram criados para terem prazer em Deus, mas agora eles estão com medo de Deus. E aí o texto diz que eles, ouvindo isso e com medo de Deus, eles se escondem entre as árvores do jardim. E é isso que a humanidade continua fazendo desde esse momento. Existem muitas árvores nos jardins da humanidade, aonde os seres humanos tentam se esconder de Deus. Uma delas é a religião. A religião serve para nos proteger de Deus, para deixar Deus num canto, longe, para Ele ser acessado por nós quando é do nosso interesse. A religião não é um convite para a vida, para a intimidade. Através da religião a gente fica discutindo coisas periféricas, superficiais, ao invés de nós irmos para o centro do coração de Deus. Toda pessoa religiosa, na verdade, no fundo, ela morre de medo de ter intimidade com Deus, porque ela tem medo de Deus ter controle absoluto sobre a vida dela e mandá-la fazer coisas que ela não quer fazer. Então ela quer ter o controle sobre Deus. Conhecimento, ciência, filosofias e um monte de outras coisas são árvores que nós criamos para nos escondermos de Deus. O ateísmo, uma pessoa dizer para você que Deus não existe, que ela não acredita na existência de Deus, é uma árvore. Ela tem medo que Deus exista, porque se Deus existir, as coisas na vida dela precisam mudar, e ela não quer que Deus exista, ela tem medo que Deus exista, então ela criou a árvore do ateísmo. Todas essas coisas são árvores que nós seres humanos criamos para nos escondermos de Deus, desde o jardim. Assim como nossos pais se esconderam no jardim, ao longo da vida a gente vem se escondendo de Deus. Veja, a mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus revela que Ele conhece a realidade da vida dela. Você já teve 5 maridos, esse marido que está com você não é teu marido, e o que é que ela faz? Ela se esconde. Ela se esconde, ela se esconde atrás da religião, ela se esconde atrás da discussão da teologia do culto, da teologia de adoração. Qual é o lugar certo de adorar? Ela pergunta para Jesus, é em Jerusalém ou é aqui? Veja, ela está fugindo, ela está se escondendo. Mas Jesus, de forma muito carinhosa,
lida com essa situação e ele faz ela sair de trás das árvores que ela está tentando se esconder, assim como Deus faz isso aqui com Adão e Eva também. Quando eles se escondem atrás das árvores do jardim, o texto nos diz que, no verso 9, que o Senhor Deus chamou o homem, ou convocou o homem dizendo: onde é que você está? Veja, Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então entenda, se tem algo que não dá para a gente fazer com Deus, é se esconder dele, é fugir dele. Ele sempre sabe onde nós estamos, ele sempre está antes de nós, aonde nós vamos estar. Mas aqui nós temos algo extraordinário, maravilhoso, estupendo, que a maioria, eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas que muitos, cristãos, incluindo teólogos, professores de Bíblia e tudo mais, não conseguem entender ou não conseguem admitir. É que Deus, na sua soberania, ele escolheu nos dar liberdade para nos escondermos dele. Deus poderia chegar no jardim e poderia ter dito: ei Adão, eu sei que você está atrás dessas árvores aí, sai daí, mas não é isso que Deus faz. Deus pergunta: Adão, onde estás? Por quê? Porque Deus, embora ele seja todo poderoso, ele escolheu lidar com a humanidade a partir do seu amor, não a partir do seu poder. Amor e controle não andam de mãos dadas. Deus abre mão do seu controle sobre a humanidade para que a humanidade pudesse responder em amor a ele. Deus vai sim controlar a nossa história, ele vai sim controlar a nossa vida, mas somente à medida que nós sairmos de trás das nossas árvores, somente à medida que nós tivermos a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida está aqui, eu quero que o Senhor governe sobre ela, eu quero que o Senhor a conduza. Se você quiser viver a sua vida toda fugindo de Deus, Deus vai deixar você fugir dele. Se você quiser viver a sua vida toda escondido atrás da árvore da religião ou de qualquer outra, ele vai deixar. O convite dele aqui é o mesmo convite que Jesus faz. Jesus não obriga ninguém a vir a ele. Ele convida: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz para os seguidores, para Pedro, Tiago: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas eles é que tiveram que decidir ir atrás de Jesus. Nós temos uma dificuldade enorme de entender por que isso é assim, pois para mim não é difícil entender. Isso é assim porque Deus escolheu nos amar, e quem ama deixa ir. Quem ama não quer controlar na marra a nossa vida. Então Deus te ama tanto a ponto dele permitir que, se você quiser viver fora da vontade dele, fora do caminho dele, fora da direção dele, ele deixa você fazer isso assim. Agora, você vai ter que lidar com as consequências disso. Esse é um ponto que muitas vezes também, eu costumo dizer, quem está me ouvindo aqui é da CPV, da igreja que eu sou pastor, já me ouviu falar isso muitas e muitas vezes. Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade esquizofrênica, porque a gente quer fazer as coisas e a gente não quer, do jeito que a gente quer fazer, mas a gente não quer arcar com as consequências daquilo que a gente faz. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas aí depois nós queremos que Deus venha e não deixe as consequências acontecerem na nossa vida. Isso não é possível. Por quê? Porque Deus é rei, ele é soberano, ele governa, e ele estabeleceu uma regra de funcionamento. E a regra era: não coma, não desobedeça. Se você desobedecer, você vai ter que lidar com as consequências disso. Se você comer, você vai ter que lidar com as consequências disso. Eu amo vocês, portanto eu estou dizendo: não coma, não desobedeçam, façam do jeito que eu estou dizendo. Mas aí a gente desobedece, a gente come, a gente faz do nosso jeito, e depois a gente fica bravo com Deus, porque nós colhemos coisas horríveis na nossa vida, mas é a consequência. Agora veja, ainda assim ele é tão bom, ele é tão amoroso, que no meio dessas consequências, no meio do caos, ele vai intervir ainda para nos tirar de toda essa situação. É o que o texto mostra para a gente.
Então a segunda evidência é esse nosso medo que nós passamos a ter de Deus. A terceira evidência aparece para a gente no verso 12. Veja, Deus, ele responsabiliza os seres humanos. Adão diz para ele assim: Adão, onde está? Ele se apresenta, ele não fica escondido, ele se apresenta, ele diz: eu estou aqui, estava nu e tive medo, por isso me escondi. A segunda consequência: a humanidade foi criada para ter prazer em Deus, agora tem medo de Deus. E aí Deus pergunta para o ser humano: como você sabe? Quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Veja, Deus responsabiliza. Meus queridos e queridas, nós precisamos entender isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos responsabilidade moral. Nós não podemos fazer as coisas e Deus simplesmente vir e dizer: não, vocês não vão arcar com a consequência disso que vocês fez, porque assim Deus estaria sendo contra Ele mesmo. E Ele é justo, Ele não pode ser injusto. Para ser justo, Ele tem que lidar com as consequências, Ele tem que deixar que nós lidemos com as consequências que Ele disse que aconteceria se nós o desobedecêssemos. E é isso que acontece aqui. E aí nós vamos ter a terceira evidência que a morte chegou. A primeira evidência que a morte chegou é um rompimento entre nós seres humanos. A segunda evidência é medo de Deus. A terceira evidência é transferência. A gente passa a querer jogar a culpa nos outros. Isso é evidência da morte. Veja só, acontece no verso 2, replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor inquiriu a mulher, por que você fez isso? A mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, é um jogo de empurra. Ninguém quer, as pessoas querem fazer, eles fizeram as coisas do jeito que eles quiseram e agora eles vão jogando a culpa um no outro. E desde lá, isso continua sendo assim na história da humanidade. A gente faz as coisas e ao invés de a gente assumir a nossa responsabilidade, a gente quer jogar nas costas do outro. Não é que o outro não tem o erro dele, ele tem o erro dele. De fato, a mulher que disse para Adão comer, mas isso não justifica. Adão tinha a responsabilidade dele, ele comeu porque ele quis. A mulher poderia ter sujeitado a serpente, ela comeu porque ela quis. Então, essa é a terceira evidência de que a morte entrou no nosso mundo. Nós não assumimos a responsabilidade, nós transferimos, nós acusamos o outro, nós culpamos o outro, nós queremos que o outro, desculpe a expressão, mas nós queremos que o outro se dane, desde que a gente possa ficar bem. E aí vem o juízo. Então essas são as evidências de que a morte entrou. E Deus disse: não comas, porque o dia que comeres certamente morrereis. E aí então Deus começa a mostrar, a trazer a declaração de juízo, a consequência da morte, a consequência do rompimento, a consequência da desobediência, da rebelião para a vida dos seres humanos e da criação. O juízo de Deus é direcionado primeiramente para a serpente, que é Satanás. Então Deus não está ali julgando só a serpente, Ele está julgando Satanás. Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: porque fizesse isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Ele está falando com a serpente foi usada por Satanás, e a serpente está se transformando aqui num símbolo de quem Satanás é. Satanás é um ser rastejante. Satanás é um ser abominável. Satanás é um ser maldito. Não há nada de bom em Satanás. Não há nada para se ouvir dele, não há nada para se negociar com ele. A menor coisa que seja, o menor sinal de algo na sua vida que aponte para a realidade da malignidade de Satanás, você tem que se distanciar disso, você tem que fugir disso. E aí, no versículo 16, vai vir então o juízo, a consequência da rebelião, a consequência daquilo que a morte trouxe para a vida da humanidade feminina.
ou na vida da humanidade, de forma geral, né? Mas aqui, especificando a mulher, para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, um juízo que vem sobre a nossa vida, como consequência da morte, como a consequência do caos, da rebelião que tomou conta das nossas relações, do nosso planeta, é essa disputa que existe desde então entre o sexo feminino e o sexo masculino. Essa ansiedade que o sexo feminino tem de querer subjugar, de querer continuar influenciando, como Eva influenciou Adão para que ele comesse do fruto. Esse desejo que a mulher tem de continuar tendo influência. Só que o texto nos diz, Deus nos diz que a consequência disso é que da parte do homem não haveria a passividade que houve manifesto pelo Adão. Ele diz: você vai seguir desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Ou seja, haverá um confronto a partir de agora entre os relacionamentos, a mulher e o homem, que foram criados para se completarem e expressarem em unidade. A humanidade agora estão em desarmonia, agora estão em guerra. O juízo continua sendo estendido agora para o homem. A fala do juízo para o ser humano masculino é dito assim: porque escutaste a voz da mulher e comeste a árvore que eu te proibi comer, maldita, preste atenção nisso, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinho e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo, das plantas do campo. Então, isso aí. Então eu quero destacar aqui essa expressão: maldita é a terra por tua causa. Então, por favor, preste atenção nisso. Deus está deixando claro: a morte fez com que a sua rebelião deu acesso à morte. A morte fez com que a terra fosse maldita. Maldita é a terra por tua causa. Em outras palavras, nada de mal que acontece no mundo é culpa de Deus. A terra é maldita por sua culpa, por minha culpa, pela culpa da humanidade. Quando Deus diz aqui: maldita é a terra por tua causa, aqui nessa palavra entraram todas as pragas, todas as enfermidades, todos os vírus, tudo que existe de ruim no mundo, na terra, criada, boa e perfeita por Deus, passou a existir nesse momento. E o culpado disso somos nós. O culpado disso não é Deus. O culpado de haver um vírus no mundo não é Deus. Sou eu, é você, é a humanidade que se rebelou contra Deus. Então, a partir desse momento, as enfermidades começaram a existir. As enfermidades são uma marca da morte. Não são a vontade de Deus, não fazia parte do mundo bom e perfeito de Deus, faz parte da maldição do pecado. E a última evidência aí do juízo, então, é a morte física. Verso 19: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra fosse formado, porque tu és pó, e ao pó da terra tornarás. Então, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Veja, se essa situação ficasse assim, a nossa história acabou. A história da humanidade teria terminado aqui, a história da criação boa e perfeita de Deus teria terminado aqui, porque a consequência da rebelião é essa, é a morte, com tudo aquilo que ela traz consigo. Mas aí a gente olha e nós temos 2000 anos de história após Jesus Cristo. Nós temos
para quem defende a idade da Terra Nova, 5 milhões de anos, 6 milhões de anos, para quem defende a história da Terra ter bilhões de anos, nós temos bilhões de anos, não importa, o que importa é que nós estamos aqui até agora, e a pergunta é por quê? Por que que nós estamos aqui até agora? Por que que apesar da rebelião do ser humano, que abriu as portas para a destruição, para o caos, para a morte, para as marcas da realidade da morte, do caos, entrarem na criação boa e perfeita de Deus, a criação continua estando aqui, e nós continuamos tendo tantas coisas boas ainda. As pessoas às vezes me perguntam, por que que Deus permite que crianças nasçam defeituosas? A pergunta está errada, porque se nós entendemos que a maldição tomou conta da terra, a pergunta certa é por que que Deus faz com que tantas crianças nasçam saudáveis? Veja, o que é bom vem de Deus, querido. O que é ruim é maldição, vem da nossa rebelião. Mas, voltando à pergunta, por que que a gente continua aqui? Porque no meio do caos, que não era a vontade de Deus, é a consequência daquilo que deveria vir sobre nós por causa da nossa desobediência, Deus traz a resposta dele. Deus já tem um plano anteriormente traçado, porque Deus é esse, como eu disse, ele é conhecedor de todas as coisas. A coisa não acontece para então ele correr atrás, ele já tem tudo. Para cada movimento errado nosso, ele tem alguma coisa para responder aquilo, para nos tirar daquela confusão que a gente iria entrar, apesar de nós termos que lidar com as consequências da confusão. E aí isso é mostrado para a gente no texto de duas maneiras, por uma promessa e por uma manifestação de graça. A promessa aparece no capítulo 15, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente dela, e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, Deus aqui está fazendo uma promessa que para Eva não tem nada a ver com Jesus Cristo, assim como ela não conhece Satanás, ela não sabe nada sobre Jesus Cristo, mas nós hoje, nós sabemos que Gênesis 3,15 está falando de Jesus. Então Deus já tinha, antes de qualquer coisa acontecer, ele já tinha Jesus preparado para ser a resposta, para esmagar a cabeça da serpente, se os seres humanos cedessem as astúcias de Satanás, e nós cedemos. Então Jesus entrou em cena, mas ele já estava preparado. Quando isso acontecesse, ele iria entrar em cena, e aí é só uma questão de história para chegar o momento certo dele entrar em cena. Então aqui é a primeira promessa que nós temos na Bíblia, e a Bíblia tem mais de 7.700 promessas feitas por Deus, e em Jesus nós temos o amém, o assim seja para todas elas. Jesus é a resposta a todas as promessas de Deus. Mais de 7.700. Então o mundo continua aqui, e ele não é totalmente tomado pelo caos, porque Jesus é a promessa de Deus de restauração, de reconciliação desse mundo. E isso é possível porque Deus responde a nossa rebelião, ao juízo que vem como consequência da nossa rebelião, com a sua graça. E a graça de Deus é mostrada aqui no texto de Gênesis 3 de duas maneiras. Primeiro, no verso 21, que diz assim: fez Yahvé Deus túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Então, os homens, seres humanos, deveriam morrer, mas Deus mata 2 animais para que os seres humanos não precisassem morrer. Animais inocentes morreram no lugar dele, e aqui começa o processo da redenção. Eu vou falar mais disso na segunda, no capítulo 4. A segunda manifestação, meu cronômetro começou a correr aqui, eu tenho que ser rápido. A segunda manifestação da graça é que Deus tira o ser humano do jardim para que ele não coma da árvore da vida. Deus diz: olha, ele agora é conhecedor assim como nós, conhecedor do bem e do mal, mas eles não têm capacidade de controle sobre o mal. Então, vamos tirá-los do jardim, para que eles não comam da árvore da vida e permaneçam nessa situação de rebelião o resto da vida deles, e aí nós teríamos o mesmo destino de Satanás, não salvação. Mas Deus, quando nos tira do jardim do Éden, ele está estendendo a graça dele, está nos dando a possibilidade de nós experimentarmos
a redenção que ele nos ofereceria através de Jesus Cristo. É isso aí. Amém? Não tenho mais tempo, 39 segundos, Deus abençoe você, não vai dar nem para eu entrar aqui para eu ver o que o pessoal, quem mais entrou, o que o pessoal escreveu. Puxa, foi uma live bem joia, né? Um monte de gente escrevendo coisa aqui, mas eu não vou poder ver, 28 segundos, não vou ter tempo. Então, olha, você que entrou depois, um beijo no seu coração, muito obrigado por ter estado aqui, você que fez comentários, foi muito legal. A sua participação, a sua colaboração, beleza? Agora nós estamos com 12 segundos, 11 segundos, 10 segundos. Beijo no seu coração, uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, 6 horas da tarde, live com perguntas e respostas.